Salve, salve, galerinha do Aula Paraná, tudo bem com vocês? Prof. Jorge na área com mais uma aulinha de Biologia para a segunda série do ensino médio e trazendo hoje para vocês uma retomada de conteúdo sobre Cordados 2. Tá? Mas não esqueçam, pessoal, de fazer os exercícios obrigatórios no Classroom, acessando lá a atividade disponível no formulário, fazendo a atividade e clicando em enviar, você garante sua presença no Aula Paraná. Tudo beleza? Então hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a retomada de conteúdos sobre os cordados, tudo bem? Então o que nós vamos observar aqui? Eu trouxe um textinho para a gente analisar, para a gente dar início à aula, tá? Uma reportagem da revista Galileu. Tá? O que diz essa reportagem? Dinossauros tinham sangue quente e produziam o próprio calor, conclui estudo. Será que os dinossauros eles realmente tinham sangue quente ou eram animais ectotérmicos que apresentam sangue frio? Vamos analisar o texto? Acompanhe lá comigo. A temperatura corporal dos dinossauros sempre intrigou os cientistas, pois esse grupo de animais está evolutivamente entre os répteis, cujo sangue é gelado, e as aves que têm sangue quente. Mas uma equipe da Universidade Hebraica de Jerusalém, em Israel, parece ter encontrado as peças para resolver esse quebra-cabeça. Vamos analisar aqui a continuidade. Segundo um estudo publicado pela equipe no Science Advances, a temperatura corporal desses animais variava de 35 a 40 graus Celsius. Para chegar a essa conclusão, os especialistas desenvolveram um novo método, que foi chamado de geoquímica de isótopos agrupados. Mas isso aqui não responde, pessoal, somente se esses animais eram ectotérmicos ou endotérmicos. Eles fizeram uma análise dos isótopos que contém nos ovos desses indivíduos aí, tá? Para saber, na casca desses ovos, para saber se a temperatura corporal do ambiente na época. Mas será que eles eram endotérmicos ou ectotérmicos? Vamos continuar a análise? Para descobrir como era o clima da região, os cientistas utilizaram o método isotópico em conchas de moluscos que viviam por lá no mesmo período que os dinossauros. Foi assim que os cientistas perceberam que a temperatura corporal dos moluscos era de 26 graus, enquanto a dos dinossauros ficava entre o intervalo de 35 e 40 graus Celsius, como o que havia sido constatado nos outros testes. Então, pessoal, ele faz a comparação da análise das conchas de moluscos com a temperatura da casca dos ovos do dinossauro e comprovou que essas temperaturas são mais altas nos dinossauros do que nos moluscos, justamente pela necessidade ali de estar fazendo a proteção do cuidado parental que os dinossauros tinham com os ovos. Vamos continuar? Na aula de hoje, nós vamos acompanhar a importância da endotermia em aves e mamíferos, já que a gente está falando do segundo grupo de cordados aqui, vertebrados, caracterizar aves e mamíferos como grupos distintos, diferenciar esses dois grupos, e fazer uma revisão da nutrição, circulação, excreção e respiração de mamíferos. Então vamos só primeiro falar um pouquinho sobre endotermia e ectotermia. Vamos acompanhar aqui no slide, bem bonitinho, o que é endotermia. Então a imagem aqui já está mostrando uma câmera utilizada para verificar a temperatura corporal, ou seja, o calor produzido pelo corpo, e a endotermia é a capacidade que alguns animais têm de controlar a temperatura utilizando o próprio metabolismo, beleza? Então essa é a definição para endotermia. Quais são as vantagens que nós temos dentro da endotermia? Primeira vantagem, nós temos isolamento térmico. É muito importante para manter a temperatura corporal ter esse isolamento. Além disso, pessoal, a gente consegue acompanhar que existe menor dependência de fontes externas de calor. Então, se a temperatura variar, a temperatura do corpo do animal vai se manter constante. E também, ela permite maior exploração de ambientes noturnos. Tá? Então, grande parte dos mamíferos sobrevivem na parte noturna aqui. Tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma coruja, que é um animal endotérmico de hábitos noturnos. Vamos lá? Aqui eu estou trazendo para vocês a relação entre custo energético e variação de temperatura. Tá? Então, temperatura corporal, conforme eu vou aumentando a temperatura, conforme eu tenho aqui, por exemplo, pegar um mamífero, perdão, eu tenho aqui a temperatura constante e a temperatura do ambiente aumentando. Então, ele se mantém constante independente do ambiente. Já se eu pegar aqui um réptil, conforme aumenta a temperatura do ambiente, aumenta também a temperatura do corpo, já que ele utiliza o meio externo para controle de temperatura. Tá? Nós temos também esse outro gráfico que está relacionando a variação da taxa metabólica. Notem que conforme a temperatura ambiental aumenta, a taxa metabólica diminui dos mamíferos. Por que isso acontece, essa redução de taxa metabólica? Ora, ele não precisa aquecer tanto o próprio corpo quanto conforme vai aumentando a temperatura no ambiente. Isso acontece porque a temperatura do corpo é constante, então ele pode ter essa redução da taxa metabólica. Já se eu pegar aqui um
réptil, observem aqui, conforme aumenta a temperatura corporal, a taxa metabólica também aumenta. Então, quanto mais quente, maior a taxa metabólica desse réptil aí. Beleza? Então, nós vamos lá para o nosso primeiro quiz. Acompanha comigo lá. Animais endotérmicos são aqueles que mantêm a temperatura corporal através da ação do próprio metabolismo. Porém, para manter essa temperatura, existe uma desvantagem importante. Essa desvantagem é: alternativa A, alto custo metabólico; alternativa B, baixo custo metabólico; alternativa C, ausência de termorregulação; ou alternativa D, dependência de temperatura externa. Reflita e já voltamos com a resposta. E então, pessoal, vocês conseguiram assinalar a resposta ali do nosso quiz? Vamos analisar? O que ele pergunta aqui primeiro? Ele está falando qual é a desvantagem importantíssima na endotermia. A desvantagem que nós vamos apresentar aqui é que ela tem alto custo metabólico, tá? Ou seja, ela gasta muita energia para poder manter a temperatura. E agora eu trouxe aqui para vocês alguns amiguinhos que vão entrar para o nosso próximo grupo que nós vamos estudar hoje. Vamos lá? Então aqui, quem que nós temos? Eu trouxe aqui para vocês algumas aves que vão representar os organismos que são endotérmicos, que vão ter a presença de penas também como característica. Vamos analisar aqui no slide um pouquinho as características desse grupo. Vamos lá? Acompanhe aqui no slide que já vamos retornar para os nossos bichinhos aqui. As aves, elas são endotérmicas, ou seja, apresentam endotermia, apresentam também a presença de penas que vai estar auxiliando nesse processo de endotermia. O bico para alimentação, importantíssimo, oviparidade de casca rígida. A casca é para poder ter maior independência da água para a sobrevivência. Tá? E um elevado metabolismo justamente por serem endotérmicos. Beleza? Tá? Então essas são as principais características das aves e as adaptações ao voo. Uma delas que a gente vai ter aqui é a presença de sacos aéreos, que é uma extensão do sistema respiratório desses organismos aí, permitindo com que ela fique com um peso menor, facilitando o voo. Nós temos também, como adaptação, a presença de ossos pneumáticos, ou seja, eles são ocos, tá? Tem quantidade de ar dentro desses ossos que permite também menor peso para essas aves poderem voar. Além disso, nós temos a presença da quilha, que é esse osso aqui, ó, quem já comeu peito de frango com osso já sabe, a quilha é aquele ossinho que fica bem no meio, um pouquinho cartilaginoso, tá? E a presença da glândula uropigiana. A quilha vai permitir com que esses músculos se fixem de forma adequada para facilitar o voo, e a glândula uropigiana, a ave vai pegar com o bico e vai espalhar um óleozinho que é produzido ali para impermeabilizar as penas. Tá? E a diversidade das aves. Para a gente trabalhar essa diversidade, a gente vai voltar aqui com os nossos animaizinhos. Vamos lá? Então, aqui eu trouxe 3 representantes, tá, dos grupos das aves. Tá? Quais são esses representantes dos grupos das aves aqui? O primeiro grupo são os falconiformes. Então, eu trouxe uma coruja. Acompanhe aqui o formato do bico, que é adaptado à alimentação carnívora. Tá? Então, é um dos grupos que a gente vai estudar aqui. Eu trouxe também uma gralha azul. Tá? Vamos observar aqui que o bico ele já é diferente do bico dos falconiformes. Então, a adaptação seria para alimentação de sementes. Tá? Então, a gralha azul é uma ave símbolo do Paraná, inclusive. Deixe nos comentários aí o que ela permite no nosso ecossistema. E eu trouxe também o tucano do bico verde. Tá? Então, o tucano do bico verde que ele se alimenta de frutos, ele é frugívoro. Tá? Notem
o formato do bico dele. Ele pega alguns coquinhos também, pessoal, e esses coquinhos ele consegue quebrar com a força desse bico aqui, que é bem resistente. Tá? Então, a diversidade das aves geralmente está associada ao hábito alimentar e o formato do bico. Tudo bem? Vamos lá continuar? Eu trouxe mais um quiz aqui para a gente poder trabalhar. Vamos acompanhar aqui. As aves representam um grupo de tetrápodes terrestres com maior biodiversidade. Sendo um grupo bem adaptado ao voo, uma das características que permite a realização de tal proeza é: alternativa A, bicos; alternativa B, quilha; alternativa C, ossos sólidos; ou alternativa D, presença de crânio. Tempo e já voltamos com a resposta. Então, galerinha, conseguiram responder o nosso quiz? Vamos analisar lá? Ele está perguntando qual é a principal característica que permite o voo nas aves. Quem assinalou que dessas 4 alternativas, a alternativa B, quilha, está correta, acertou, que é onde vão se fixar os músculos para melhor adaptação ao voo dentro das aves. Agora, pessoal, eu vou trazer para vocês um outro grupo aqui de seres vivos, que são os mamíferos, tá? Então, esse daqui é um bugio ruivo, que ele tem presente aqui no Paraná, ali na Serra do Mar, tá? Ele vai representar aqui para a gente hoje os mamíferos. O que eu quero mostrar para vocês? Presença de pelos, tá? Então, quando eu estou mostrando aqui, ó, até a gente consegue observar pela barba dele, essa presença de pelos aqui que caracteriza o grupo dos mamíferos. Além disso, eles são animais endotérmicos, como a gente pode acompanhar aqui, tá? Acompanhem comigo. São animais endotérmicos com presença de glândulas mamárias e pelos, beleza? Eles podem ser ovíparos, no caso dos monotremados, ou vivíparos, que não seriam nos casos dos outros grupos de mamíferos que a gente vai estar observando hoje. E como as aves também apresentam elevado metabolismo. Eu trouxe mais um exemplo aqui da zebra e também trouxe um exemplo de um gato do mato ali para a gente poder estar acompanhando. Vamos lá? Então, dentro dos mamíferos a gente vai trabalhar agora alguns sistemas, que no caso vai ser o sistema de nutrição, o sistema digestório. Vamos trabalhar também os outros sistemas aí respiratório também. Então, a nutrição a gente vai trabalhar ingestão e digestão, que é o processo que vai acontecer, que ela vai se dividir em processo físico, que é a mastigação e os movimentos peristálticos aqui, que vão estar presentes no esôfago, principalmente ali no início da digestão. E nós temos os processos químicos, que é a ação enzimática e a produção de ácido clorídrico pelo estômago. Isso é importante por quê? Para que haja absorção de nutrientes, tá? Isso acontece conosco, acontece também com os outros seres vivos, como o nosso coleguinha que está aqui hoje conosco, o nosso bugio ruivo. E a nutrição também tem a eliminação de restos. Pessoal, e por falar em eliminação de restos, eu estou só comentando aqui, relembrando que uma vez eu estava numa trilha e nessa trilha encontrei um grupo de bugios. Eu invadi o território deles e eles pegaram as fezes, os restos da nutrição, e arremessaram contra a minha pessoa. É uma forma de estratégia de proteção de território. Beleza, pessoal? Então, vamos voltar lá acompanhando o nosso slide. Vamos comigo? Eu vou falar também sobre os ruminantes, que são diferentes um pouquinho aqui, que a gente vai comentar, com a referência ao estômago. Eles não têm apenas um estômago. Esse estômago é dividido em 4 partes. O rumen, o omaso, abomaso e o retículo, tá? Por isso que o retorno do alimento acontece nesses organismos. Então, ele não digere na primeira vez aí o alimento e ele só vai digerir esse alimento numa segunda digestão aí, tá? Prosseguindo. Circulação e respiração, pessoal. Por que eu coloquei esses dois itens juntos? Por que eu trouxe circulação e respiração juntos? Porque eles são totalmente dependentes, tá? Então, o oxigênio que é ventilado para dentro dos nossos pulmões, ele também é transportado durante todo o sistema circulatório. Vamos entender como isso acontece? Acompanhem lá comigo. Então, a circulação tem como função transporte, tá? Do oxigênio e de nutrientes, e a respiração que vai realizar essas trocas gasosas aí. Tudo bem? E ela acontece nos mamíferos devido à presença de um músculo chamado diafragma, exclusivo dos mamíferos, tá?
A circulação ela é sistêmica, ou seja, ela vai para os sistemas aqui, tá? Então, eu estou representando os sistemas aqui nessa parte de baixo e nessa parte de cima aqui do meu coração está aqui, né? Sistemas aqui e sistemas aqui na parte de baixo. E pulmonar, os pulmões aqui na lateral. Então, são esses dois tipos de circulação que a gente vai ter. E vai ter a presença do sangue, mas a gente vai se focar hoje numa coisinha chamada hematose. A hematose vai ser a troca desses gases que vai acontecer a nível celular. Vamos acompanhar? Então, aqui eu estou tendo a passagem de sangue venoso, ou seja, rico em dióxido de carbono. Ele vai passar esse sangue venoso pelo alvéolo e aqui vai acontecer a troca. Tá? O oxigênio vai ser transferido para as hemácias e o gás carbônico vai ser transferido para o alvéolo para ser eliminado. E esse processo que acontece aqui, como temos no GIF aqui, ó, mostrando, tá? É o processo de hematose. Entra sangue venoso e passa a sair sangue arterial. Belezinha? Nós vamos falar agora sobre ventilação. Pessoal, qual que é a diferença de ventilação e respiração? A gente viu muito isso, por exemplo, esse ano, quando a gente fala de ventiladores mecânicos, com o aumento dos casos de Covid aí no mundo. Ventilação é a entrada do ar, a entrada do oxigênio, de maneira geral, dentro dos nossos pulmões. E a respiração, a gente vai utilizar esse termo mais associado à respiração celular. E como que acontece a ventilação? Acompanhem lá. Então, eu vou ter a inspiração, que é a entrada desse oxigênio. Notem aqui um relaxamento do diafragma. E quando ele vai ter uma contração, ele vai fazer a expiração. Tá? Então, esse movimento que a gente está observando aqui no GIF aqui na lateral. Belezinha? Vamos para o nosso terceiro quiz. Sistema circulatório e respiratório são responsáveis pelo transporte dos gases e a sua devida troca. O processo de troca de gases que ocorre entre os alvéolos pulmonares e os capilares sanguíneos chama-se alternativa A, diafragma, alternativa B, expiração, alternativa C, inspiração ou alternativa D, hematose. Reflitam e já voltamos com a resposta. E então, galerinha, conseguiram responder o nosso quiz? Vamos lá? Ele está perguntando aqui qual é o nome da troca de gases que acontece ali entre os capilares sanguíneos e os alvéolos. Quem assinalou a alternativa D, hematose, acertou. E agora a gente vai fazer uma abordagem rapidinho aqui sobre o sangue. Tá? Como que é constituído esse sangue? Ele é dividido em duas partes que nós vamos apresentar ali para vocês. Os elementos figurados, que vão ser a parte celular, e também nós vamos ter o plasma. Vamos observar a imagem aqui? Tá? Então, os elementos figurados, que vai ser aqui representado pelos glóbulos vermelhos aqui no desenho, e glóbulos brancos aqui. E em cima, que está em amarelinho aqui, vai ser o plasma, a parte líquida do sangue. E eu tenho uma célula aqui que é muito importante, que é a hemácia. Notem que ela não apresenta núcleo. Por quê? Porque ela precisa carregar a maior quantidade de oxigênio possível. Tudo bem? Então, as funções do sangue, a gente pode observar aqui, que é transporte de oxigênio e nutrientes e também a defesa do nosso sistema, do nosso organismo aí, tá? Excreção. Quando a gente fala em excreção, pessoal, a gente está falando em eliminação de excretas nitrogenadas, subprodutos que têm nitrogênio. E quais são esses subprodutos aqui? Eu trouxe 3 subprodutos aqui para vocês, que são ácido úrico, ureia e amônia. Conforme eu vou subindo nessa escala aqui, ó, eu vou ter aumento de toxicidade e aumento de solubilidade, ou seja, a amônia é mais solúvel que a ureia e é mais solúvel que o ácido úrico. Porém, ela é mais tóxica também. Está presente em quem? No grupo dos peixes, já que eles vivem cercados por água. Eu coloquei aqui o Pikachu representando os mamíferos e coloquei os áptos representando as aves aqui dentro dessa produção de excretas. Mamíferos, produção de ureia,
e ácido úrico produzido pelas aves, aí, principalmente. Vamos lá? A excreção ela acontece no rim e a estrutura que vai fazer toda esse processo chama-se néfron. É importante, pessoal, vocês estarem retomando a aula anterior, tá? Acompanhando as anotações que vocês têm no caderno, porque hoje a gente está fazendo apenas uma retomada de conteúdos. Vamos prosseguindo? Então vamos para o nosso quarto quiz, penúltimo quiz. As excretas nitrogenadas são resultantes do metabolismo de proteínas e de ácidos nucleicos. A excreta nitrogenada mais tóxica e solúvel é alternativa A, néfron, alternativa B, ácido úrico, alternativa C, ureia ou alternativa D, amônia. Então, galerinha, vamos à resposta do nosso quiz. Quem assinalou que a excreta nitrogenada mais tóxica e solúvel é a amônia, acertou. Vamos lá para o nosso exercício para a gente finalizar? A excreção é o processo pelo qual os animais eliminam substâncias nitrogenadas tóxicas produzidas durante o metabolismo celular. Alguns animais excretam amônia e outros transformam amônia em ureia e ácido úrico. Acerca desse processo, foram feitas as seguintes afirmações. Vamos lá, pessoal. Acompanhem essas afirmações aqui. Tá? E vamos definir quais delas estão corretas. Belezinha? A alternativa A está afirmando que é 1 e 2, a alternativa B, 1 e 3, a alternativa C, 1, a alternativa D, 2 e a alternativa E, 3. Tempo para vocês. Então, pessoal, conseguiram responder o exercício? Vamos acompanhar aqui, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês as afirmativas novamente. Afirmativa 1. A amônia é altamente tóxica e solúvel, assim esse tipo de excreta ocorre apenas em animais aquáticos? Correto, a amônia é altamente tóxica e solúvel. Então, a 1 está correta. 2. A ureia é o principal excreta de aves, insetos e répteis. A ureia, como nós vimos, está associada aos
mamíferos, tudo bem? Então, a 2 está incorreta. E a 3, o ácido úrico pode ser excretado sem que haja perda de água, o que constitui uma importante adaptação para a economia de água. Também está correto. Então, quem assinalou aqui a alternativa B da afirmativa 1 e 3, acertou. Tá? Então, eu coloquei aqui para a gente poder acompanhar também a questão de solubilidade e toxicidade. Belezinha? Na aula de hoje, nós falamos sobre endotermia, sobre aves e mamíferos e sobre um pouquinho sobre alguns sistemas presentes nos mamíferos aí. Tá? Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Muito obrigado por participar da aula. Um abraço e tchau, tchau.